Fala, rapaziada, tranquilidade, Cadu aqui para mais um vídeo do Fable Brasil. No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o meu reporte no RTN da Cards of Paradise de draft que teve aqui no Rio de Janeiro no dia 17, onde eu fiz o top 2, né? Fiz a final ali com o Aquino, grande amigo meu, e aí eu vou trocar uma ideia para vocês aqui hoje, como é que foi a minha experiência nesse draft, nesse torneio como um todo, tá? Já deixa aí o like e se inscreve no canal se você não é inscrito, depois comenta aí o que você achou aquilo que a gente falou para ajudar a gente sempre a melhorar e vamos pegar e mandar bala, tá? Então, o draft, né, que a gente teve aqui na Cards of Paradise, ele teve ali 32 pessoas, então foram 4 pods, né, de 8 pessoas e 6 rodadas, e o que foi bem bacana ali, porque você tinha a oportunidade de passar para o top 8 com um X2, né, se você chegasse ali na última rodada tendo ganhado 4 vitórias, você, independente de ganhar ou perder a última, você conseguia pegar e se classificar, e foi basicamente ali o que aconteceu comigo. No primeiro pod, eu draftei o Warrior, né? E no segundo pod eu draftei Guardian, e no terceiro pod, que foi o pod do top 8, eu draftei Bruto. Então eu draftei 3 classes diferentes ao longo ali do RTN, coisas que muitas pessoas forçaram a mesma classe, né? Teve gente que chegou no top 8 forçando Bruto o tempo todo, teve gente que chegou lá forçando o Warrior e tal, e eu draftei de acordo com o meu assento, né, no pod. Então, essa é uma coisa muito importante, na minha opinião, sobre o draft ali de heavy hitters, né? Vou até jogar aqui na tela aqui para a gente poder pegar e ver. É você saber entender a colagem dos packs para você poder pegar e saber draftar da maneira correta, né? O que eu quero dizer com isso é que todo draft ali de Bright Lights, ele vai ter geralmente a seguinte estrutura. Ele vai ter 5 cartas de classe, né, específica, então podendo ser, por exemplo, 2 cartas de Bruto, 2 cartas de Guardian, uma de Warrior, 2 cartas de Guardian, 2 cartas de Warrior, uma de Bruto, e assim vai variar, né? Vai ser 2, 2, 1. Sendo aqui as cartas de classe específica. Depois ele vai ter 3 cartas que são as cartas dual classe, né? Então ele vai ter ali as cartas que essas são as cartas que vão estar aqui embaixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vão ser as cartas dual class que vão estar aqui, né? Ele vai ter 3 cartas ali comuns, né? No caso que vai ser Brute Guardian, né? Aí vai ser Brute Warrior e depois vai ser o Warrior e Guardian ali, né? Warrior e Guardian. Então vai ter essas outras 3 cartas ali. Depois ele vai ter ali a questão das genéricas, né? Ele pode ter uma equipe e 2 genéricas, ou ele pode ter 2 equipes e uma genérica, tá? Porque esse set ali tem muitas equipes, então esses equipes ali, eles vão vir ali no final da questão da colagem dos packs, né? Esses equipes, todos aqui, que tem bastantes equipes, e depois ali a gente vai ter uma carta que é de rara para cima, e depois a gente vai ter uma carta que é a carta foil, né? Então, eu acho que a gente tem a rara para cima e foil. Aí eu já me perdi ali na conta. Mas basicamente essa aqui é a colagem dos packs, e é muito importante quando você está passando o seu pack para esquerda, né? Que você recebe aqui o pack, você passa para a pessoa esquerda e você recebe um à direita, você já identificar e conseguir necessariamente mandar alguns sinais para a pessoa da esquerda, para ela entender mais ou menos para que caminho você está seguindo, para onde você está draftando, e você também receber sinais da pessoa à sua direita, para que dessa maneira vocês consigam estabelecer a posição de vocês no draft. Obviamente que nos 3 até 5 primeiros picks ali, você vai pegar ali as melhores cartas, né? Então, foi justamente o que eu peguei e fiz nos meus 3 pods antes de pegar e definir a minha classe, né? Então, eu olhava o pod, via as cartas da classe, via as cartas genéricas, via as cartas multiclasses, via as cartas raras ou magésticas que tinham e escolhia a melhor carta, né? Então, na minha opinião, algumas das cartas de melhores cartas de Pack One, Pick One, né? Vão ser cartas como, por exemplo, essas dual classes que são muito fortes, né? Como, por exemplo, Clash aqui of Agility, muito bom. Honey, muito bom. Lead of Speed aqui, vermelho, muito bom. Wage Agility ali, muito bom também. Né? Então, uma equipe também multiclasse, como por exemplo Flat Trackers ali, é muito bom de Pack One, Pick One. Então, geralmente essas foi nos meus 3 pods ali, os meus picks, né, iniciais. Mas também se eu visse alguma carta de classe especificamente muito forte, eu também pegava ela, não tinha esse problema. Então,
capacete do Olímpia, especialização. Obviamente, se você vê, você pega, né? Outra coisa, como por exemplo aqui no Agile Engagement vermelho, não tem nenhuma outra carta legal, cara, pega a carta da classe, Agile Engagement vermelho. O Edge Ahead aqui, vermelho aqui, muito bom, que é do Warrior, que gera Agility. No Bruto você vai ter também ali o Assault Battery vermelho, né? Que é excelente ali para você pegar de Pack 1, Pick 1, Pack Hunt vermelho também. Então, eu geralmente avaliava ali, né, e tentava pegar. E ali, após ali os 3 primeiros picks, quarto, eu começava a prestar atenção no que é que eu estava recebendo na direita. Quais cartas de dual classe já saíram? Quais cartas de classe única já saíram, né? E a partir dali eu tentava pegar a minha posição no pod, né? Então, um pod bem feito, né, de heavy hitters, ele vai ter geralmente 3 Warriors, ele vai ter 3 Brutos, ele vai ter 2 Guardians. Assim, todos os decks eles vão ficar geralmente equilibrados, e aí vai ser mais ali a gameplay que vai determinar. E no primeiro pod, o cara que estava me passando as cartas, ele estava me passando todas as cartas fortes de Warrior. Tudo que tinha forte de Warrior, ele estava me passando. Então, ele estava me passando a Draw Swords vermelho, né, que é essa carta aqui, por exemplo. Ele estava me passando Draw Sword vermelho, ele estava me passando Edge Ahead, ele estava me passando Agile Engagement, ele estava me passando o Age Agility, né? O Age Agility, cadê? O Age Agility, ele estava me passando Rising Speed. Então, já ali, né, no pack 6, né, 8, eu já tinha identificado que eu falei, bom, eu sou Warrior. Tá bom, o cara aqui da minha esquerda tá me passando todas as cartas de Warrior, show de bola, eu vou meter bala aqui no Warrior, eu sou Warrior. Aí comecei a terminar picando só os Warrior. E aí no segundo pique as cartas vêm da direita, né? E o cara do meu lado, ele foi Bruto, ele foi Guardian, na verdade. O cara, né, à minha esquerda, ele foi Guardian. Então ele também não ia pegar as cartas boas. E o cara, à esquerda do cara à minha esquerda, ele foi Bruto. Então o que aconteceu? Aconteceu que quando eu comecei a receber as cartas da direita, eu recebi muita carta, porque não tinha Warrior ali, né? Não tinha Warrior ali em 2 posições logo. Então, eu tinha muita carta boa ali, né? No segundo pack, eu recebi o capacete do Olímpia. Recebi o capacete do Olímpia, que eu falei, bom, agora eu sou Olímpia, não sou Kassai. Eu tinha até umas amarelas, mas não tinha tantas amarelas, mas tinha bastante vermelhas. E aí eu falei, bom, vou me preocupar agora em pegar alguns outros ataques, né? O Wager também, né? Porque se a gente tem o Wager of Vigor, o ataque, o Wager of Agility, o Olympia já fica muito legal também. Vou pegar também a reação de Wager, né? Que se a gente fizer o Wager, ela dá mais 3 de graça, que é essa reação aqui, ó. Take the Upper Cut, Upper Hand, ela é muito legal também. Comecei a pegar isso. E terminou o pack 2, eu olhei ali as minhas paradas e falei, bom, eu tenho poucos azuis, né? Eu tenho aqui, sei lá, 4 azuis. E pela minha leitura, eu como estava recebendo tantas cartas boas de Warrior vindo ali no caso aqui, né, vindo da esquerda, eu falei, bom, agora eu acho que eu tô aqui apenas com 2 Warrior nesse pódio, o que é geralmente ali uma das melhores coisas que pode ter, né? Você quer ser ali uma da classe que fica com 2. Se ficar só com 2 Warrior, o Warrior fica muito forte. Se ficar só com 2 Brutes fica muito forte. Se ficar só com 2 Guardians, aí geralmente fica um pouco mais equilibrado com as outras classes que tem 3. Só que aconteceu que o cara que estava à minha direita, né, que era o primeiro pick, ele estava me passando todas as cartas boas de Warrior, ele pegou e mudou para Warrior também. Então, quando começou o terceiro pick, que eu estava pegando e recebendo as cartas aqui da direita, eu passei a receber menos cartas de Warrior. E eu falei, porra, tem alguma coisa estranha, né? Alguém pegou e mudou para Warrior depois. E foi exatamente o cara à minha direita. Então ele estava pegando e me cortando, só que como meu deck já estava relativamente forte do pack 1 e do pack 2, eu me preocupei em fechar a minha base de azul para ter 10, 12 azuis ali de Warrior jogáveis, e até peguei uma carta ou outra, mas a minha preocupação foi pegar e fechar azul. O que aconteceu foi que esse cara à minha direita, ele pegou e mudou para Warrior no pack 2, né, no meio ou no final, no início do pack 2, não sei, ele pegou e mudou para Warrior. Do primeiro ele estava pegando várias cartas genéricas e estava fazendo Money Pick, então acabou que o cara terminou o pack 1 com um deck meio que só com carta dual classe, assim, jogado, sem saber para qual lado ele ia ir. E aí terminou esse primeiro pod, para minha surpresa, né, tinha 4 Guardians,
tinha 3 Warriors, porque o cara do meu lado ele mudou pra Warrior e tinha apenas um Bruto. Se o cara do meu lado ele fosse Bruto também, pô, tava top. 4 Guardians, 2 Warrior, 2 Bruto, pô, os decks do Warrior e Bruto, eles iam se degladiar ali, os decks dos Guardians ia estar muito fraco. Só que tinha apenas um Bruto. E aí esse pod, o que aconteceu foi que eu joguei a primeira contra um Guardian, e eu ganhei, né, jogando de Olímpia, tava jogando de Olímpia, porque eu tinha o capacete de especialização. Ganhei contra o Guardian, e na segunda rodada eu joguei contra o único Bruto do pódio. Fui amassado, porque foi até o Aquino, que depois a gente fez a final. Fui amassado porque, como ele era o único Brute do pod, ele tinha o capacete do Caio, ele tinha um peito, ele tinha flat trackers, ele tinha o bracinho, ele tinha, tipo, tudo. O deck dele tava absurdo, muito forte. O único herói sozinho, geralmente acontece isso. E aí, na terceira rodada, né, do primeiro pod, eu joguei contra um Warrior, né, que era o Warrior que tava à minha direita, né, que ele pegou e no primeiro pod começou me passando as cartas, e depois no segundo pro terceiro pack ele mudou pro Warrior também. Só que o deck dele tava no limite, ele tinha tipo 30 cartas, tava jogando de caçar, e eu tinha 34, 36 de Olímpia, se eu não me engano. E o que aconteceu foi que a gente jogou e eu fadiguei ele, né? Porque eu tinha os ataques para bater forte, e quando ele pegava e atacava, eu tinha as não attacks para defender sem dar buff na espada e sem fazer ali as reações que ele podia dar, aumentar o ataque, e aí no final ele se perdeu porque o deck dele não era tão forte quanto o meu. Ele, no caso, ele decidiu ser o terceiro Warrior, né? Por mais que tivessem 3 Warriors, se você é um primeiro Warrior, o seu deck de Warrior é muito forte. Se você é o segundo, você fica ok ele também. Mas você ser o terceiro Warrior é muito ruim, que foi o que aconteceu com ele. Decidiu ir para o Warrior muito tarde. Então, eu terminei o primeiro pod 2-1. O que ficou legal ali, né? O meu objetivo inicial era fazer 2-1, 2-1 e ir, então continuei vivo ali para ir para o top 8. No segundo pod, eu não sentei, né? Eu não fui sorteado no pod nas mesas dos 3 zeros, né? Porque como tinha 4 pod, tinha 4 pessoas 3 zeros, e depois tinha umas pessoas 2-1 completando esse pod. Eu não fiquei nesse pod, eu fiquei no outro pod, onde tinha algumas outras pessoas também 2-1 e algumas outras pessoas 1-2. E isso relativamente foi bom, porque me jogou num pod, digamos assim, entre aspas, né, mais fraco ali, e aí eu peguei e a gente começou o segundo processo de draft, né? E aí nesse segundo processo de draft, dessa vez o cara que estava à minha direita no primeiro, agora ele estava à minha esquerda, então eu estava passando cartas para ele ao invés dele passar cartas para mim. E aí começou o segundo pod, eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz no outro. Os 3 a 5 primeiros picks eu estou preocupado em pegar a carta mais forte e ler os sinais que o cara à minha direita está me mandando. E o cara à minha direita, estava me mandando um sinal de que não tem ninguém pegando Guardian. Não tem ninguém pegando Guardian. As cartas de Bruto, elas estavam até ali relativamente abertas, né? Mas tinha um Bruto. O cara à minha direita aqui, que estava me passando cartas, ele foi o Warrior, e o cara à direita dele foi Bruto. Então eu estava até recebendo cartas de Bruto primeiro, mas não estava necessariamente tão aberto ali o Bruto. E o cara à minha direita, ele estava me passando todas as cartas de Warrior, mas ele não estava me dando um sinal de qual classe ele estava. Porém, o sinal que eu estava recebendo da direita era que as cartas dual classe de Guardian estão abertas. Então é por isso que você pegar e saber perceber a colação dos packs é muito importante. Então as cartas dual classe de Warrior e Bruto, elas não estavam existindo, que eu estava recebendo. Mas eu estava recebendo as cartas dual classe de Guardian e eu estava recebendo as cartas de Guardian de classe. E aí eu peguei ali no pack 4 ou 5, eu decidi ser Guardian e comecei a pegar e picar Guardian. E aí foi bem tranquilo picar Guardian o tempo todo, porque no final desse pod, esse pod ficou com 3 Warrior, com 3 Brutus e 2 Guardians. Então, o que fez ali o pod ficar bem equilibrado. Só que como eu comecei a pegar Guardian relativamente cedo, né? Eu já comecei a pegar genérica de Guardian, genérica não, dual classe de Guardian ali nos 3 primeiros picks e tal, que seriam ali as 3 para 7. Se você vê alguma nesses 3 a 5 primeiros picks, alguma das 3 para 7 vermelha, né? Que são as cartas que faz o Wager, o Age Might, o Age Agility, o Age Vigor e o Age Gold, cara, essas são ali uma das melhores cartas para você pegar ali nesses 3 a 4 packs iniciais. E foi o que aconteceu, eu já tinha 2 o Age Might vermelho,
né? 2 Wage Might vermelho nessas 3 primeiras cartas ali. Depois eu comecei a pegar as cartas de classe de Guardian, que bloca 3, né? Então comecei a pegar aqui os Over the Top, bloca 3, Command Respect, né? Concuss, Tanque, tudo que bloca 3. No final do pod eu tinha um deck de bets de 34 cartas absurdas. Eu tinha 20 block 3, né? 20 cartas block 3, 2 Test of Strength vermelho, e o resto era uns dois pumps de vigor, né? Que é aquele Lead of Heart. Cadê ele? Esse aqui ele é muito legal, porque se você consegue ter ali um vigor já que vai vir do Wage Vigor ou de alguma outra coisa, você já faz ali de graça e pode ativar ali a habilidade do Concuss, né? Ou do Command Respect, de quando os ataques estão bufados, eles pegam e tem um hit, né, de descartar a carta ou destruir o arsenal, que é aqui, o Concuss, né, ou Command Respect. E eu gosto da curva desses pumps de 1 também no Guardian, que se você faz eles com essas cartas que tem o Wager, né, como o Wage Vigor ou o Wage Might, você consegue ativar, sobra 2 floating para você ativar a habilidade da Betsy, e aí eles vão bater ele para 11 Overpower, muito forte, muito forte. Então eu tinha ali 20 cartas block 3, 2 cartas de block, né? E tinha ali as outras cartas eram 3 para 7, eu tinha 5 3 para 7 vermelho, tinha uns 2 pumps desse, tinha alguns outros desse azuis, né? E fora as auras, né? Então o deck estava muito forte, muito forte. E aí eu joguei a primeira contra um Bruto, ganhei. Joguei a segunda contra um Bruto, ganhei. E fiz a final contra um Warrior. E aí, esse Warrior que eu fiz a final do Pod 2, o deck dele tava absurdo. Eu acredito que ele foi o primeiro Warrior, e ele tava jogando de Olímpia, e ele tinha a spec do Olímpia de capacete, ele tinha 2 spec do Olímpia, né, de reação ali, a azul, né, a spec azul, ele tinha várias reações de ataque, eu joguei com ele, o jogo acabou no turno 4, porque ele me deu várias reações seguidas, e não teve muito o que eu fazer. Mas chegou o final ali do pod 2, eu terminei 2-1, tema aberto 2-0, que foi muito bom, finalizei 4-2, e passei, se eu não me engano, em sexto ou quinto, sei lá. E aí a gente foi jogar o top 8, e aí a gente sentou no pod do top 8. No pod do top 8 eu tinha o Dertone à minha direita, né? O Daniel Dertone à minha direita. Eu tinha o Felipe da Hora à minha esquerda, né, que fez top 4 ali. O Felipe da Hora do dia inteiro ele tinha draftado Bruto, então eu sabia que ele tinha uma tendência a draftar Bruto muito, muito forte. À esquerda do Felipe da Hora tinha o Ivan, que eu sabia que ele tinha uma tendência a draftar o Warrior, né? À minha frente, assim, direto, tinha o Aquino, que também tinha draftado Bruto direto. À direita do Dertone tinha o Felipe, que geralmente vai entre o Warrior e Bruto. O Dertone ali, que tinha ido de Warrior direto nos outros 2 pods, né? À frente do Felipe ali tinha um rapaz que era o Gerfinho, que ele tinha feito 6-0, mas ele tinha sido em 2 pods que ele jogou, ele tinha draftado Guardian sozinho. Então, bom, ele vai ser Guardian, né? E aí à esquerda do Gerfinho ali tinha o Thiago, que foi o que jogou comigo no final do pod 2 com o Warrior. Então, olhando assim, vendo que as pessoas jogaram, eu falei, cara, eu vou draftar o meu assento, mas eu também vou draftar a tendência das pessoas. Eu sei que o Gerfinho ele vai e tendenciar para Guardian. Então, se o Dertone mandar eu ser Guardian, eu vou ser Guardian. Porque eu sei que com 2 Guardians, se você pegar Guardian desde o primeiro, ele fica legal. Então, tudo vai depender de como o Dertone vai me passar as cartas. Eu sei que o Felipe aqui na minha esquerda, ele vai ser Bruto, e eu sei que aqui na minha frente provavelmente vai ser Bruto também. O Ivan eu sei que provavelmente vai ser o Warrior, eu sei que o Thiago provavelmente vai ser o Warrior também. Então, tudo depende aqui do que o Dertone e o Felipe aqui na minha direita vão ser. E aí eu abri o primeiro pack, se eu não me engano, eu peguei um Test of Agility, não sei, mas eu peguei uma carta dual classe boa, né? Uma carta dual classe boa ali, para me manter aberto e ver qual é que vai ser. E aí o Dertone me passou o pack dele, e o pack do Dertone que ele me passou tinha um Sandpacking. Tinha um Sandpacking, que é a Majestic ali de bruto, né? Então, o Dertone tendo me passado essa Majestic já de cara ali de bruto, né? E eu peguei e olhei no pack para ver mais ou menos ali o que o Dertone tinha pego. Eu falei, bom, o Dertone vai me colocar aqui em bruto. Eu sei que o Felipe aqui na minha esquerda, ele quer ser bruto, só que eu que tô passando para ele. Então, se o Felipe prestar atenção, né? O Felipe da Hora prestar atenção
e souber ler o draft, ele vai ver que eu estou pegando o bruto aqui, cortando ele de bruto, e ele vai sair fora do bruto. Então eu tenho posição sobre o cara que vai ser bruto, né? Eu que estou recebendo as cartas e passando para ele. O Aquino tá do outro lado da mesa, e eu acho que ele vai continuar sendo bruto de qualquer maneira, mas a minha expectativa era que o Felipe do meu lado pulasse de bruto. Então eu peguei o Sandpacking, e depois que o Dertoni foi me passando todas as cartas de bruto, eu fui pegando todas as cartas de brutos possíveis, né, que tinha. E aí começou o pack 2 e eu comecei a receber 0 cartas de bruto. Porque o que aconteceu foi que o Aquino, que estava na minha frente, ele estava pegando bruto, e o Felipe, que estava na minha esquerda, né, o Felipe da hora, ele continuou pegando bruto. Ele não saiu fora de bruto quando eu cortei ele, basicamente, de todas as cartas de bruto do pack 1, porque só um detalhe rápido, né? O Dertoni me passou esse Sandpacking, depois eu recebi 4 Assault Battery, 1 vermelho e 3 amarelo. Então eu sabia também que do outro lado o Felipe, ele não estava muito tendencioso para bruto. Sabia que ele não estava muito tendencioso para bruto. Então eu falei, porra, meu deck aqui de bruto aqui já tem um Sandpacking, 4 Assault Battery, e pô, tô grandão. Tô muito bem aqui com o deck aqui de bruto aqui que eu tô fazendo. Só que no pack 2 eu comecei a não receber cartas, porque o Felipe ele tava pegando e o Aquino tava pegando. Então, quando o Felipe ele tava na minha esquerda, né, o Felipe da hora tava na minha esquerda, ele tava recebendo carta de bruto ainda porque essa carta não tava passando pelo Aquino. E eu tava recebendo carta de brutos porque o Aquino tava pegando, mas todo o resto tava roletando. No primeiro pack, o Felipe que ficou, entre aspas, assim, passando fome de carta de bruto. E aí, no segundo pack, eu que fiquei passando fome de carta de bruto, porque os packs passavam primeiro pelo Aquino e depois pelo da hora, e chegava em mim eu sem cartas. E aí eu me preocupei, vi que ele tava de bruto também, e eu já fiquei bolado, porque eu falei, caralho, ele não leu o sinal, e eu me preocupei em começar a pegar a minha pool de azul, para eu poder pegar e fortalecer ali o deck, e o deck ser playable, né? Então aí começou a vir várias genéricas malucas, eu comecei a pegar vários desses pumpzinhos aqui azuis, né? Lead of Speed azul e Lead of Power azul também, então eu tinha alguns desses no deck, porque era o que estava passando, o que estava recebendo, e a minha preocupação era conseguir pegar e fechar uma pool playable, né? Então eu tinha algumas dessas cartas aqui, o Lead of Speed azul ali para pegar. E aí finalizou o pack 2, eu tinha um deck que começou forte, mas no pack 2 ele não ficou forte, ele ficou mais fraco. E foi o pack 3, aí eu tinha a posição sobre o Felipe da hora de novo, e eu fui recebendo ali as cartas do Dertoni, mas o problema era que essas cartas que eu tinha posição, elas já tinham passado geralmente pelo Aquino. Então o que aconteceu foi que o Aquino, por ele estar do outro lado da mesa, ele foi o deck de bruto mais forte, porque ele tinha posição sobre os outros dois, né? Depois o meu foi o segundo e o do Felipe da hora foi o terceiro. Porque aí eu tinha posição sobre ele ali nas coisas de estar pegando desde o início, né? Então terminou ali o pod do top 8. A gente estava entre 3 Warrior, que foi ali o Thiago, que foi o Ivan e foi o Felipe, né? Como eu peguei e imaginei. Depois a gente tinha de bruto o Aquino, o Felipe da Hora e eu, né? E de Guardian tinha o Dertoni e o Jerfinho ali, que continuam sendo Guardian o dia inteiro, né? Se o Dertoni ele tivesse escolhido ser bruto e ele tivesse me passado o Guardian, teria sido bem melhor ali, porque aí não teria ficado 2 brutos um do lado do outro, igual ficou eu e o Felipe da Hora. Mas finalizou, aí eu joguei contra o Thiago de novo, né, que eu tinha jogado contra ele na 6ª rodada, e aí eu perdi pro Warrior dele, e aí agora no top 8 a gente jogou o meu bruto contra o Warrior dele de novo, mas aí ele já não era um Warrior mais tão forte. Eu, se eu não me engano, eu acho que ele não tinha sido Warrior já desde cara e tudo, e aí eu consegui pegar e ganhar dele com o meu bruto. E aí eu já fiquei mais tranquilo, porque eu falei, bom, já tô no top 4 aqui, já tá show de bola. E aí fui jogar o top 4, foi contra o Felipe de Warrior também, né? O Felipe tava de Olímpia já, né, dessa vez, se eu não me engano, e o meu tava de bruto. E aí teve uma situação lá que o Felipe acho que meio que errou uma jogada, ele achou que uma carta genérica era o de Warrior e não era, ele tentou dar uma reação de Warrior num ataque genérico, não funcionou, e aí ele perdeu completamente o tempo, eu tomei, e aí eu consegui pegar e pressionar ele bem com o meu deck de bruto, porque eu tinha alguns lead, Agile Wind Up e Agile of Might, então eu conseguia bater garra, descartar, dar Go Again pra garra e bater depois um ataque forte de 7, e aí manter 2 Might pro outro turno, manter um Agility pro outro turno, e ele começou a ficar pra trás, até eu conseguir pegar e fechar o jogo. E aí depois foi na final eu e o Aquino, bruto contra bruto, o Aquino tinha posição, então ele escolheu eu pegar e começar. Comecei ali com uma mão bem mais fraca, o jogo
deu uma grindadinha ali, o Aquino pegando e começando, bloqueei, mas depois o Aquino ele fez um turno de blitz, né, que ele me bateu Wide Ride para 6, garra para 3 e depois Bare Fangs para 8. E aí eu tomei um dano, segurei, depois tentei fazer ali meu pivot jogando meu Wide Rides, e aí guardei 2 na mão para isso, 2 ataques 6 ou mais, aí dei o Wide Ride, comprei uma do topo, embaralhei, e aí dei para ele escolheu, pegou a do topo, e a do topo foi um Clash of Agility azul que tinha no deck, que no segundo pack eu tive que pegar qualquer azul que aparecia para fechar a minha coisa. E aí eu descartei isso do topo, o meu Wide Ride não tinha mais Go Again ali, aí eu só estendi a mão para ele ali e concedi, porque não tinha como eu pegar e voltar mais no jogo. Então foi muito bom ter feito a final aqui, né? A gente pegou ali e decidiu, antes do jogo a gente tinha decidido ali que a gente ia pegar e fazer com a Gold Foil, então ter perdido e tal, a gente jogou mais pela glória, que foi show de bola, sensacional também, parabéns aí para quem pegou e ganhou, mas de qualquer maneira eu estou muito satisfeito com o meu desempenho no draft, né, antes de pegar e ter esse RTN de draft, eu joguei vários drafts durante a semana, tanto no Discord do Fable Brasil, que se você não está lá, já clica aqui na descrição para entrar, quanto no Discord internacional, e eu treinei bastante mesmo para esse RTN de draft, e eu fico muito feliz que o resultado tenha sido chegar ali e estar na final. E eu fico muito feliz também porque ver que outras pessoas que chegaram na final ou chegaram ali no top, etc., foram pessoas que forçaram o mesmo herói o tempo todo. E eu fui flexível. Eu joguei de acordo com o que a mesa me apresentou. Então, acho que eu estava bem confortável em jogar com qualquer uma das 3 classes, o que foi muito bom e fez eu conseguir pegar aí. Eu acho que o draft de Heavy Hitters ele é um draft muito foda, é um dos melhores que eu já joguei. De Fab, né? Não joguei muito, mas eu gosto muito dele. Ele é muito bom. Você escolher as cartas e montar o seu deck, fazer os picks é importante, mas na minha opinião, o gameplay é muito mais importante aqui dentro desse draft. Então, não só draftar as cartas se você quiser treinar ele, mas também jogar os jogos com as cartas que você draftou faz muita diferença, que tem muitas interações. Muitas vezes você acha que você tem que tomar um dano e você pode simplesmente blocar e tentar de novo. Então, por exemplo, você começa a perceber quando você joga várias vezes que, cara, se o oponente não tem um agility, ele não consegue te apresentar muito dano. Então, se ele tá te atacando forte com agility e não flutua um agility pro outro turno, bloca tudo. Bloca tudo. No outro turno ele vai voltar mais fraco com 2 cartas. Você pode pegar e bloquear com 2 cartas. Se você conseguir pegar e produzir uma agility para ir para frente, para pivotar, você pega e faz isso. Então, isso foi muito bom ali de pegar e fazer e ter essa experiência aqui. Recomendo ainda que mesmo que tenham passado os RTNs aí de vocês, os drafts ou não, joguem esse draft, vale muito a pena, é uma experiência muito boa, uma das melhores experiências de Fab que eu já tive aqui. Eu acho que ele dá muita experiência para qualquer outro draft no futuro que a gente vai ter. No Nacional, provavelmente não vai ser esse draft aqui, mas eu acho que qualquer experiência que você tenha com esse draft vai agregar para você também aí no Nacional, para você pegar e mandar bala. No final, não sei campeão, mas no top, nos meus 3 boosters de draft do top 8, eu tirei aqui o escudo do Victor Cold Foil, então também ali já me acho ali um dos grandes vencedores do dia, só porque ter tirado esse amigão aqui Cold Foil, tá? Então, esse foi o meu reporte do draft aí, rapaziada, espero que tenha agregado para vocês aí de alguma maneira, foi muito legal jogar, foi jogos de alto nível. Eu gostei bastante desse draft, espero que os próximos sejam nessa pegada. Não esquece de deixar aí o seu like, se inscrever no canal, deixa aquele comentário aí, tamo junto, vamos mandar bala, valeu!